Lindíssima que eu tenho certeza que você vai amar, né? E eu vou contar para você a parábola da demissão. Diz assim: todos os dias, uma formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. A formiga era produtiva e feliz. O gerente maribondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata, que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. O maribondo, ele ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos com indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata então contratou uma mosca e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O maribondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga produtiva e feliz trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra que também, colocou carpete no seu escritório, comprou uma cadeira especial. A nova gestora cigarra logo precisou de um computador e de uma assistente, a pulga, a sua assistente na empresa anterior, para poder ajudá-la e preparar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já não cantarolava mais e cada dia se tornava mais chateada. A cigarra então convenceu o gerente maribondo que era preciso fazer uma pesquisa de clima. Mas o maribondo, ao rever as finanças, se deu conta de que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse um diagnóstico da situação. A coruja permaneceu 3 meses nos escritórios e emitiu um volumoso relatório com vários volumes que concluía assim: há muita gente nesta empresa. E adivinha quem o maribondo mandou demitir? A formiga, claro, porque ela andava, para ele, na concepção dele, muito desmotivada e aborrecida. Essa parábola ela tem muitas lições, E o moral da história, na minha reflexão, o gerente, percebendo que o trabalho no setor da formiga era bem sucedido, do jeito que era, foi tomado pela ganância. E ele pensou apenas em aumentar os ganhos. Mas ele esqueceu de valorizar a funcionária que estava ali desde o início, se esforçando e dando o seu melhor no trabalho, que era quem? A formiga. Ele criou diversos processos e contratou novos animais, mas se esqueceu do principal, de cuidar e investir em quem fez o setor crescer em primeiro lugar. E fez crescer aquele setor sozinha. A formiga, lembra? Ela trabalhava sozinha. Em equipe, em dupla, com ajuda a gente vai mais longe, certo? Mas no caso da nossa parábola, a formiga naquele setor, ela dava conta. E ela era feliz no que ela fazia, ela produzia muito. Só que a formiga começou a se sentir desmotivada e inibida por tanta novidade que chegou ali. E começou a produzir bem menos, e logo ela foi descartada como se ela fosse o problema, onde na verdade ela sempre foi a solução daquele departamento. Isso acontece muitas vezes na vida real. Nós criamos muitos relacionamentos e desvalorizamos aquelas pessoas que estão conosco desde o início. Isso, na nossa parábola, a gente está falando de um ambiente de trabalho. Mas isso a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida, Muitas vezes a gente acaba valorizando o novo, esquecendo de quem estava com a gente quando na hora do churrasco só tinha o sal grosso, Faltava a carne. E essas pessoas que ficaram com a gente mesmo quando só tinha o sal grosso e não tinha carne, a gente precisa aprender a valorizar essas pessoas que ficaram com a gente neste momento. E que essas pessoas possam
né? Participar do momento que a carne, a linguiça, a comida de fato chegou, né? Como eu disse, nós criamos muitos relacionamentos e desvalorizamos aquelas pessoas que estão conosco desde o início. Pensamos apenas em nosso próprio bem e assim destruímos muitos de nossos melhores relacionamentos, os mesmos que nos fizeram ir em frente na vida. Isso acontece em relacionamento, né? De casal. Você tá com a pessoa há muito tempo, essa pessoa já passou com você muitos perrengues, né? Já passou situações complicadas. E aí, quando você, que estava passando por esse momento complicado, teve a ajuda dessa outra pessoa, quando você melhora de vida, você quer o quê? Descartar quem estava com você desde o início, quem passou os perrengues com você, né? Analise a parábola com sabedoria. E depois veja se existe alguma formiga desmotivada em sua vida, magoada por conta de suas atitudes. Se existir, procure maneiras de melhorar o seu comportamento e valorizar quem realmente contribui para o seu crescimento, né? Eu acho que a lição maior desta parábola de hoje é você valorizar quem esteve com você no começo. E se hoje você está bem de vida, você melhorou, e você lembre desta pessoa. Isso se chama gratidão. Gratidão. Eu sempre gostei de ser grata às pessoas que me ajudaram na vida. E eu ouvi, onde foi que... Foi essa semana. Pronto, foi essa semana. Eu estava assistindo uns vídeos na internet e uma cantora, quando ela era criança, não vou dizer o nome da cantora para não expor, né? Mas quando ela era criança, ela comprou uma biju, ela era bem pobre, que a biju, ela custava R$15. R$15 era muito dinheiro, principalmente para aquela criança. Ela disse assim, olha, quando eu tiver, eu vou te pagar, eu vou juntando e vou te pagando. Só que aquela criança, ela não conseguia juntar o dinheiro. E toda vez que ela via aquela mulher que vendeu a biju, que por sinal aquela mulher já sabia que ela era uma criança, né? E tipo assim, na cabeça dela, disse, não, deixa ele presente para ela. Isso só na cabeça dela, mas não disse para a criança, né? Toda vez a criança se escondia quando via, de vergonha, porque não conseguia honrar o que ela tinha dito. Anos se passaram. Essa criança virou uma grande cantora, né? Na sua área. E ela ficou sempre com aquilo na cabeça. Meu Deus, e aquela moça da biju, que eu nunca paguei a ela, eu nunca consegui pagar. Senhor, eu queria tanto poder fazer alguma coisa. Sabe, aquela gratidão dentro dela, mesmo depois de adulta, ganhando dinheiro, ela pegou. E eu não lembro como, mas conseguiu achar essa mulher. E quando ela achou essa mulher, ela simplesmente, ela deu muito mais. Ela deu, sabe quanto para essa mulher? Em média, R$150 mil. Pra você ver como essa cantora tava bem, hein? Tá bem na vida. Isso é gratidão, né? E para você ver como uma criança aprende desde cedo o que é gratidão, o que é honrar o compromisso, né? E essa cantora honrou, foi grata. Eu tô falando tudo isso só para você exercitar dentro de você a gratidão. Quem estava com você no momento difícil? Já ouvi várias vezes, hoje o pastor Davi Góes, por sinal, vem aqui 11 horas para a gente falar do culto de hoje, mas quantas vezes a gente conversando aqui, ele falou assim, Lívia, lá atrás, passei por muita coisa, né? Muitas limitações. E hoje ele valoriza quem estava com ele naquele momento e tenta ajudar da melhor forma possível hoje, né? Como gratidão. Você é uma pessoa grata? Você tem gratidão na sua vida? Pare e pensa nesta quinta-feira. Já que é uma quinta do TBT, vamos relembrar momentos difíceis e quem estava com a gente lá, naquele momento. E que a gente possa fazer algo de bom, em forma de gratidão. Não estou falando de dinheiro. Se a pessoa tiver dinheiro e quiser ajudar assim, né? Ótimo. Mas se não tiver, você pode ser grata falando, né? Falando para outras pessoas, honrando o que aquela pessoa fez com você.
de bom, né? E ajudando, indicando para algum trabalho, enfim. Pense nisso. Essa parábola de hoje a gente fala aqui sobre um ambiente de trabalho, mas isso é na vida. Precisamos valorizar quem esteve com a gente desde o início. E sempre estava ali, perto. Companheiro ou companheira. Que você pense nisso.